Então, essa questão de feliz espiritual, apenas para dizer que na verdade eu achava provável que se não houvesse ataques, eu poderia falar ali sobre a questão dos mandamentos, mesmo que eu tivesse dúvida, ou seja, independentemente da dúvida, eu falaria dos mandamentos se não houvesse ataques. Só que isso é uma meia-verdade. Porque segundo as minhas consultas, não, eu sabia que eventualmente achava, isso eu achava a partir de 2022, mas eu sabia que eventualmente em 2021, antes eu imaginava que em 2021, caso não houvesse ataques, mesmo assim eventualmente eu teria dúvida sobre a questão da fala, justamente da mesma forma que eu achava que o fato do Novo Testamento também falar, vamos dizer, contra a confiança e também falar favoravelmente à confiança. Isso poderia gerar um risco, na verdade, para a própria confiança, no sentido que a pessoa se forçaria a ter um comportamento de humildade quando ela poderia ter confiança, então haveria duas doutrinas contraditórias, isso seria um problema. Mas, para mim, isso não sacrificava a doutrina geral do Novo Testamento de trabalhar com o pecado por ignorância. Então, na verdade, o fato de ter um verso contrário não sacrificava a ideia essencial do Novo Testamento. Da mesma forma, eu achava que se não houvesse ataques, isso não era certeza que eventualmente eu iria fazer a pregação ou não, justamente pela questão conceitual. Porque aí tá, eu imaginava que a minha dúvida também, em relação mesmo à situação de não ataques, era maior, ou pelo menos um pouco maior, em comparação com a mesma situação em 2022. Se tivesse ataques, claro, nas duas situações, eventualmente eu acharia ruim. Só que em 2022 eu achei que se não tivesse ataque, eu até, vamos dizer, faria a pregação, até, vamos dizer, de bom grado, talvez. No entanto, 2021 não. 2021, só porque eventualmente se não tivesse ataques, não quer dizer que eventualmente eu não quer dizer que eu faria a pregação se eventualmente não tivesse ataques, justamente porque a dúvida era maior. Então, aí que tá, em 2021 eu não tinha essa certeza de que, se não tiver ataque, porque eventualmente eu também, nessa hipótese, teria dúvida, justamente, a dúvida impediria, ou pelo menos impediria com maior chance que eventualmente eu fizesse a pregação. Né? Mesmo que não houvesse ataques. Diferente de 2022. Aí que tá. A minha consulta foi justamente nesse sentido. Eu falei, não. Mas peraí, eu entendo que agora eu posso pensar dessa forma, mas eu lembrava que em 2021, mesmo que não houvesse ataques, a minha dúvida era um pouco maior, a ponto de que talvez, se não houvesse ataques, eu também não faria a pregação ali justa exatamente pelas dúvidas. Né? Então, eu pensava nisso em 2021, falei, não, peraí, naquela época, mesmo que se não tivesse ataques, eu não faria a pregação, ou pelo menos questionava isso, falando, não, mas peraí, se não tiver ataque, pode ser que por causa da dúvida eu não faria. Então, em 2022 eu passo a pensar de uma maneira diferente. Né? Porque eu me lembro que em 2021 a minha opinião era mais conflitante nesse sentido. Eu falei, mas peraí, se não tiver ataque. Eu falava, poxa, mas peraí, ainda assim, não seria uma coisa muito boa, seria uma coisa muito impositiva, principalmente em 2020, para a questão do alimento sólido e tal. Então, não. Eu entendo que não, porque em 2022 eu lembrava que em 2021 eu tinha mais conflito com essa questão de mesmo, vamos dizer, em haver dúvida, mesmo que eu não fosse atacado se fosse fazer a pregação. Eu tinha um pouco mais de conflito em relação a isso. Diferente de 2022 eu lembrava disso também, então fica esse complemento ao canal.